Pega a visão do canal do Carreiro. Canal do Carreiro. Nesta manhã nós vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Em Salmo de número 91, do verso 3 a seguir, a palavra de Deus nos diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Tem algumas versões que está escrito: a sua fidelidade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, até o verso 6. E também a palavra de Deus, para a gente entender a fidelidade de Deus, não é de maneira que a pessoa vá fazendo coisa errada e a fidelidade de Deus vai trazer salvação para ela, né, pastor? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É importante saber. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as tuas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, Deus falando, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Não. Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme as abominações que fez o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver, olha isso, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerei. Olha isso, tá entendendo? Assim como Deus esquece as transgressões do ímpio, e ele se convertendo. O pastor Antônio vai fazer uma conclusão. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho aqui. Verso 27. Mas convertendo o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e justiça, conservará esta alma em sua vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Está falando morte espiritual com a eternidade em Deus, né? Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito? Não são os meus estatutos direito, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade. Não vos servirá de tropeço. Para finalizar aqui, estou no finalzinho, versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós um coração novo, e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó Israel? Porque não tomam prazer, verso 32, porque não tomam prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois e viverei. É isso que nos diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Na morte do ímpio, Deus não tem prazer. Mas Deus quer que o ímpio se converta dos seus pecados, se converta dos seus pecados, que muitas vezes a pessoa acha que Deus é misericórdia, que Deus é amor. É verdade isso aí. Só que tem uma coisa: Deus não tolera o pecado.
Deus não tolera o pecado. Deus ama o pecador de tal maneira que vai nos dizer a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Então, meus prezados irmãos, essa leitura desta manhã, que Deus tem falado muito forte através da sua palavra. Não vamos confundir o amor e a misericórdia de Deus, achar que nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, que Deus estamos impunes por causa do amor de Deus. Não é isso. A Bíblia diz muito claro, né? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito, a graça de Deus, é dom não merecido, nós não merecia, mas devido ao amor de Deus, a misericórdia de Deus para o ser humano, então Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos, crer nele, se arrepender dos nossos pecados e para que pudesse ter uma vida, uma salvação eterna. Tanto perdição é eterna, como salvação também é eterna. Então, o homem e a mulher precisamos tomar muito cuidado com isso. Salvação eterna é viver uma eternidade com Deus, gozando das maravilhas que tem no céu. Agora, perdição eterna é viver no sofrimento eterno, no lago de enxofre, de fogo e enxofre, feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o ser humano. Não foi feito para você. Deus não fez para o ser humano. Fez para o diabo e os seus anjos caídos. Mas por causa do homem, se não se arrepender, e for para o lado, pender para o lado do diabo, que o diabo influencia o homem a pecar, a fazer tudo aquilo ao contrário da vontade de Deus, então vai arcar com essa grande responsabilidade. Mas, pesados irmãos, nesta manhã, não, deixa que o pecado, invada o seu coração, né? Até então, eu sempre costumo dizer, ninguém vai para o inferno porque peca. Vai para o inferno se não se arrepender. Porque aquele que se arrepende e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus. Então, Deus tem misericórdia para cobrir a cada um de nós se nós se arrepender. Que Deus abençoe. Pega a visão do canal do Guerreiro. E não confunda fidelidade com pecar à vontade. Pega a visão do canal do Guerreiro. Uma ótima semana a todos vocês. Amém.